Como será que alguém lida com a notícia da sua superdotação depois de fazer uma avaliação? Na prática, o que eu vejo é que às vezes as pessoas levam meses, anos para digerir essa informação. Como todo processo de autoconhecimento, né, assim como a psicoterapia, quando a gente descobre um elemento novo na nossa vida, que às vezes ressignifica padrões antigos, a gente precisa olhar para a nossa história sob um outro viés. E isso leva tempo. E isso vai sendo processado durante muito tempo. Então, muitas vezes a gente vai tendo até processos de expressão de emoções que ficaram paradas lá, de situações que não tiveram resposta, que a gente não pôde se defender por alguma razão, por se sentir inadequado, errado, não se sentir parte e achar que tinha algo de errado consigo e não que isso tivesse a ver com uma dinâmica diferente de funcionamento. Principalmente com relação à intensidade e sensibilidade, algumas fichas caem e a pessoa para de ficar se sentindo tão errada para descobrir que ela só tem uma forma diferente. E o mais importante, que o outro também não está errado. Então é interessante porque quando alguém recebe essa identificação, às vezes as pessoas também precisam expressar toda uma raiva que ficou contida. E às vezes elas vão para um embate de serem os defensores e agora todo mundo tem que me engolir porque eu sou assim, né? Isso com toda a psicoterapia acontece, né? Quando a gente descobre que algo nos machucou, quando a gente se dá conta da nossa não resposta em relação a algumas coisas que eram dolorosas, às vezes a gente fica querendo impor, né? Lá fora, de um jeito diferente. E isso talvez seja um processo importante. Mas olhar para isso e talvez trazer um pouco mais de leveza depois que eu entendo e me conscientizo de que eu estou sendo assim, porque existe uma dor, né? Ajuda a não precisar também sair indo para outra ponta, né? Porque a gente tem duas pontas quando a gente lida com a intensidade e a sensibilidade e a superdotação. Às vezes as pessoas elas se adaptam demais ao mundo e são muito submissas e passivas, e às vezes o oposto, são muito arrogantes e grandiosas, e elas querem que todo mundo entenda do jeito delas e passam que nem um trator em cima de todo mundo, e todo mundo vai ter que se adaptar a mim, né? Então, na verdade, o que a gente propõe, depois que isso é bem digerido dentro de si, é o caminho do meio. Entender que, para eu viver em sociedade, eu não vou poder ser totalmente atendido por tudo o tempo inteiro, né? Eu posso ter uma causa de mostrar para as pessoas que algumas pessoas no mundo são diferentes, pensam diferente, de uma maneira mais complexa, divergente, e são mais sensíveis e mais intensas. Mas se eu quiser fazer isso na força, talvez eu não vou ser ouvido. E aí eu só vou criar mais dor e confirmar as minhas hipóteses de que ninguém gosta de mim, né? E se eu ficar submisso demais, eu vou me diminuir para caber no mundo dos outros e vou deixar de existir. Talvez eu vá ficando cada vez pior, doente e me sinta cada vez mais inadequado, né? Então o grande trabalho é achar o caminho do meio aí. E isso só pode acontecer às vezes com esse tempo de processamento da informação. Então, a grande questão é poder olhar, conhecer isso tudo dentro de si, entender o que isso significa e como que você lidou com o seu potencial ao longo da vida e o que o potencial significava no seu ambiente familiar. Era uma família que todo mundo tem um alto desempenho e aí, né, isso não é mais que a sua obrigação? Ou é uma família que enaltece demais a sua habilidade e faz você crescer mais do que você devia, mais cedo do que você devia, e às vezes se tornar aquele que é responsável por tudo? É o que faz as contas em casa, porque é o que é capaz? Ou isso fez com que você invertesse papéis no sentido de ser muito empático e aí cuidar de todo mundo? Ou, de repente, o seu potencial é aquilo que faz a família brilhar e aí, às vezes, você acaba se sentindo meio usado, porque todo mundo quer que você faça tudo e resolva tudo?
Enfim, tô jogando ideias aqui para que você possa pensar como que a sua família, o seu ambiente, lidou com a inteligência. Era competitivo? Era acolhedor? Era meio abusivo, nesse sentido de querer que você assuma responsabilidades que não estavam na sua competência? Ou será que foi um ambiente tranquilo, onde as pessoas também eram sensíveis e lidaram bem com isso tudo em você e simplesmente te elogiavam na medida certa, sem criar uma super autoexigência dentro de você? Enfim, o único jeito de lidar melhor com tudo isso é o autoconhecimento. Quanto mais você entender quais são todos os padrões e quais são as dores e quais são as questões, quais foram as faltas dessa infância, né? O que faltou no ser visto, no ser ouvido, no ser acolhido, no ser nutrido. Isso vai dizer, muitas vezes, como que a gente lida com a notícia da superdotação. Porque se eu tiver a capacidade de olhar para isso com amor e compaixão, por mim e por aqueles que fizeram o que conseguiram fazer, né? Talvez eu não precise fazer todo mundo engolir o meu potencial, né? Eu posso entender que eu tenho um jeito de funcionar que é único, que é meu, assim como cada ser humano também tem, e eu também posso aprender com todos os seres humanos, assim como eles aprendem comigo. E assim a gente vive em mais harmonia com as pessoas, sem precisar se isolar, sem precisar se atropelar e nem atropelar ninguém. Porque a intensidade convoca isso na gente. Esse desafio de entender aonde que começa o outro e aonde que termina eu. E aonde que eu não me misturo demais e aonde que eu não atropelo demais. Né? Não é por aí? Então, sempre que for preciso, dá um passo para trás e se cuida. Aí você vai achando o seu caminho do meio. Um beijo e até!